Olá, meus queridos. Um bom dia a todos. E aí uma informação importante para começar aí o nosso dia. Meu nome é Yukias Magal e mais um vídeo para o canal Yukias Magal para vocês. A informação é do site Últimos Acontecimentos. Aconteceu aí do 4 de setembro, no sábado, Shabbat. A Força Aérea de Israel destruiu uma bateria de mísseis sírio. A unidade israelita de desmantelamento de bombas recuperou essa manhã restos de um míssil terra-ar disparado ontem à noite na Síria contra a cidade de Tel Aviv. Numa declaração emitida nesta manhã, as forças de defesa de Israel confirmaram o disparo de um míssil sírio contra Israel nas primeiras horas desta sexta. Segundo fontes credíveis, os sírios terão disparado mísseis contra Israel como resposta a alegados bombardeios israelitas perto de Damasco, capital síria. Especialistas israelitas pensam que o míssil lançado contra Israel não seria intencional. E os ataques israelitas teriam atingido instalações de armamento avançado, provavelmente um sítio do Hezbollah, para a produção de mísseis guiados de alta precisão. Então, olha só, vamos seguindo aí as matérias. E a próxima é essa mais recente, tá bom? A IDF, as Forças de Defesa Israelense, anuncia 20 mísseis sírios abatidos que foram disparados contra Israel. Então, interessante, tá? Olha só, 20 mísseis. Desde quando, né? Isso não acontece. Aliás, a Síria nunca ataca Israel. Mas na verdade foram mísseis, foram antimísseis, né? Que era a intenção de impedir um ataque ou derrubar um caça israelense. Eles então acionam o sistema antimíssil para impedir os ataques israelenses em solo sírio. E dessa vez foram lançados 20 contra Israel. Olha só, os militares israelenses anunciaram 20 foguetes sírios disparados contra Israel. Durante o ataque noturno de Israel à Síria, os sistemas de defesa aérea sírios dispararam pelo menos 20 mísseis antiaéreos contra caças israelenses. Todos foram abatidos com sucesso pelo sistema de defesa de Israel. Mas eu quero ir para frente, porque olha só, nesse texto aí falando assim, ó. De acordo com os militares israelenses, em menos de uma hora os militares sírios dispararam 20 mísseis contra aeronaves israelenses. E essa parte aqui vai dizer isso aqui, ó. Vamos lá. No entanto, apesar de tal declaração, os destroços dos mísseis no território de Israel nunca foram encontrados, embora os sistemas de defesa aérea israelense realizassem lançamentos antimísseis. Os especialistas associam isso realmente às novas táticas dos militares sírios, o uso de contramedidas eletrônicas. Se, como afirma Israel, 20 mísseis fossem disparados da Síria, pelo menos os fragmentos desses mísseis seriam encontrados, como no caso de um míssil que explodiu nos subúrbios de Tel Aviv. É lógico supor que as defesas aéreas israelenses estavam atacando alvos fantasmas. Obviamente, é como este fato que é possível vincular as informações anteriormente prestadas pela mídia israelense sobre as alegadas infligências dos militares sírios a Israel como o míssil balístico Scud. Então tá aí mais um problema. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, escrito em Mateus capítulo 24, versículo 6. Mas vamos para um texto bíblico, não é? Vocês vão entender, irmãos, o que está acontecendo com Israel nesses dias, porque é muito sério. Yom Teruah, nós estamos agora no Yom Teruah, entrando na festa dos shofarot, festa das trombetas. O que é a festa das trombetas, senão quando é soado a trombeta e o povo, a nação de Israel, o povo do Senhor é clamado, convocado para oração, é o clamor pela nação. Durante 10 dias, nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor para que e confessamos os nossos pecados, os nossos males em escala nacional. Todo o povo do Senhor faz isso, para que o Senhor então revogue os maus decretos, perdoe os nossos pecados e nos inscreva para o próximo ano, nos inscreva para o próximo ciclo que se inicia pós Yom Kippur, que é daqui a 10 dias,
para que nós tenhamos um ano bom, onde nós sejamos curados, onde nós sejamos guardados, abençoados, protegidos, e que os males que estavam decretados sejam revogados, não ocorram. Então os inimigos do Senhor, nestas épocas, ficam muito mais aflorados, ficam, sabe, ansiosos, eles ficam nervosos, eles ficam todos afoitos para atingir o povo do Senhor. Então isso é muito interessante. Então são momentos na história, tá, onde temos grandes eventos e acontece isso. E uma informação para vocês que vai estar na descrição é: neste momento está tendo muitos movimentos em Israel, irmãos. O presidente do Egito, o Abdel Fattah al-Sisi, convidou o presidente de Israel, né, o Chaim Herzog, para um encontro. Né, e o Herzog fala com ele. Eu já falei sobre ele, tem vídeos anteriores aí para falar sobre o presidente de Israel, para encontros. E também o Sisi recebeu lá no seu território o rei da Jordânia, Abdullah II, e o Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. O que está acontecendo? Nós vamos saber em breve. Mas ele também, após muitos anos que isso não acontece, o presidente do Egito convidou o primeiro-ministro de Israel para o encontro, que é o primeiro-ministro Naftali Bennett. Então é muito importante, tá bom? Enquanto isso acontece, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, vai se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia em Moscou, o Sergei Lavrov. Olha que coisa interessante. Por que isso é tão importante? Porque quem manda na Síria hoje é a Rússia. Quem treina os militares sírios é a Rússia. Quem dá armas e sistemas de antimísseis à Síria é a Rússia. E Israel está tendo aí suas relações com a Rússia se deteriorado desde 2018, quando fora dado à Síria sistemas antimísseis S-300, né? Então o que é que está sendo preparado nesse período, tá bom? Em tempos onde se soa mais as trombetas em Israel, e para todo o povo do Senhor é bom nós estarmos atentos. Grandes movimentos estão acontecendo neste momento, de encontros importantes. E só para dar uma palhinha para vocês, a gente vai acompanhar isso de perto, eu vou trazer muito mais informações de Israel para você, porque é para lá que nós temos que olhar nesse período, né? O período fim. O primeiro-ministro de Israel se encontrou secretamente com o rei Abdullah da Jordânia. E os dois se encontraram porque a Jordânia está em crise econômica, com a crise de falta de água, não tem água, então Israel vendeu aí bilhões e bilhões de metros cúbicos de água para abastecer a Jordânia, a população da Jordânia. Inclusive fez acordos na agricultura para ajudar com alimento a Jordânia. A Jordânia e Israel, né, quem comanda o Monte do Templo em Jerusalém, quem tem o controle do Monte do Templo, policia o local, é a polícia jordaniana, o Waqf. Então esse relacionamento para o mundo sunita, para o status quo atual é importante, porque o Irã, tá, há dias atrás o Irã tentou então encontrar-se com o rei da Jordânia, Abdullah, por isso que Israel saiu às pressas para fazer acordos com a Jordânia, porque o Irã ofereceu dinheiro para a Jordânia e ajuda econômica e militar. Para que, olha, vamos ajudar vocês estão em crise, não tem água, não tem alimentos, vocês estão numa crise econômica muito profunda, então para evitar o caos nós vamos oferecer dinheiro para vocês, vamos ajudar vocês, porém a Jordânia passaria para o lado de influência iraniana xiita, que é o maior inimigo do mundo sunita islâmico e é o maior inimigo de Israel hoje. Se você está submetido, se a Jordânia se submete ao Irã, o Irã teria então controle e influência sobre o Monte do Templo, que é muito importante isso, tá bom? E também eles já têm grande influência sobre aí o Hamas, né, na faixa de Gaza, sobre o governo do Hamas. Então é muito importante nós estarmos atentos a esses movimentos. Israel descendo para o Egito para encontros ali com autoridades importantes. E o presidente do Egito, Sisi, vai se encontrar com líderes árabes, europeus e dos Estados Unidos nos próximos dias.
grandes movimentos no Egito neste momento. Oremos e nos preparemos. Mas olha só, texto para nós das Escrituras, não podemos esquecer. Livro do profeta Isaías, capítulo 30. Falando diretamente o Senhor para Israel. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Sim, estão se cobrindo com uma cobertura. Eles estão confiando que estão cobertos. Eles estão criando para si próprio uma cobertura, uma proteção, mas não do Espírito do Senhor. Eles estão criando sua própria proteção, confiando na sua força, no seu sistema Iron Dome e etc e tal. Olha só, que descem ao Egito sem pedirem meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Capítulo 31 do profeta Isaías. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens, não Deus. Seus cavalos, carne, e não espírito, e quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Olha a palavra do Senhor sobre a casa de seu povo. São dias muitos de grandes movimentos. Nós estamos numa era, irmãos, numa era onde as nações estão empolvorosas, agitadas, né? E olha só, vamos lá para mais um texto. Claro, as Escrituras vai trazer muito mais para nós. Salmo 2, que diz assim: por que se amotinam os gentios? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu Mashiach, o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, vamos nos desconectar de Deus, vamos tirar toda a sua lei de nós, as coisas que nos impedem de agir de nossa forma, vamos nos libertar. Não é isso que eles querem? Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me. Tá falando para o Senhor Jesus. Olha que interessante, tá bom? Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Ou seja, irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor Jesus pediu para o Pai. Ele disse: eu quero as nações, e será dado a ele o reino de toda a terra. Toda a terra será dada para ele, porque Davi fala, olha só, o Pai falando para Jesus: pede-me, eu vou te dar até os gentios por herança e toda a terra por tua possessão. Perfeita essa palavra, é muito perfeita. Se formos lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, olha o que acontece. Ele vendo a visão, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões e de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E ele continua vendo os animais. Até que, diante do trono, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dia e o fizeram chegar até ele.
e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. É dele. Então esperem e confiem neste período de festa das trombetas. É bom estarmos com nossos ouvidos atentos e procurarmos do Senhor, quebrantarmos os nossos corações, para que o Senhor venha transformar os nossos dias e também a nossa nação, no nome poderoso de Yeshua, de Jesus Cristo, o Messias. Que Deus abençoe as vossas vidas. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.